Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Nós estamos aqui em mais de adoração, de louvor e um culto de ensinamento da palavra de Deus. Sejam bem-vindos à Igreja da Fé do Brasil. Quero agradecer a todos os irmãos que têm compartilhado conosco, desses momentos de louvor, de adoração, os irmãos de outros ministérios, das nossas igrejas co-irmãs. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Hoje nós estaremos aqui adorando a Deus, daqui a pouquinho estaremos compartilhando uma palavra com os irmãos. Você deve ter visto no tema, o tema que nós colocamos fala sobre o poder da influência, amém? Nós vamos falar sobre isso, de que maneira, nós somos influenciados e nós podemos influenciar também. Amém? Então a influência é algo necessário e quando ela é bem usada, quando há uma boa influência, traz bons resultados, bons frutos para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu quero começar o nosso culto online fazendo uma leitura da palavra de Deus com os irmãos. O Salmo 1, ele fala um pouco também sobre este assunto, de nós não estamos nos influenciando, nos envolvendo com aquilo que não agrada a Deus. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Bem-aventurado é você, bem-aventurados somos nós, que não estamos nos detendo, não estamos parando, no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios também, no caminho dos pecadores, porque somos a igreja do Senhor, amém? Nós vamos orar a Deus, agradecer a Deus. Eu quero aqui repetir os pedidos de oração que nós já fizemos no culto passado. Continuamos orando pela vida do nosso pastor José Souza, lá da nossa igreja de Piraporinha, pastora Vilma, sua esposa também, pastor José Souza, que foi diagnosticado também com a Covid, mas já está em recuperação e Deus está pondo as mãos ali sobre a vida desta família. Amém? Vamos continuar orando. Quero até aproveitar para dizer para os irmãos, nós estamos fazendo, irmãos, os pastores do ministério estão realizando uma campanha de oração todos esses dias, eu não me recordo exatamente aí quando é que termina, são 7 dias de oração e a partir da meia-noite, então os irmãos ali entram, os que podem, estão no grupo, participam dizendo que estão começando a orar, mas você não precisa fazer parte de um grupo, você entra em oração meia-noite, apresentando a Deus os irmãos, os amigos que estão aí acometidos dessa enfermidade, orando, obviamente, pelo teu ministério, pela tua igreja. Nós estamos aqui orando pelo Ministério das Igrejas da Fé do Brasil e apresentando a Deus a nação brasileira, os nossos governantes, para que Deus dê o melhor caminho, a melhor direção para os nossos irmãos, para os nossos governantes também. Amém? Então nós vamos orar, apresentar a Deus a vida desses irmãos, dos servos do Senhor, que estão pedindo oração, pediram no culto passado, você deve se lembrar, e vamos reapresentá-los hoje mais uma vez. Amém? A Bíblia diz que quando o apóstolo Pedro ficou preso, estava preso, era um momento difícil para a igreja, na verdade, porque Herodes havia já matado, a Tiago, havia a proposta de matar a Pedro também, e a igreja entrou em contínua oração, e Deus deu o livramento do qual todos nós conhecemos, amém? Então vamos orar, apresentar a Deus, e eu tenho certeza que aonde a nossa mão não alcança, a mão do Senhor vai alcançar.
Amém? Aquilo que o médico não pode fazer, que a medicação não pode fazer, ou que palavras não podem fazer, o poder da oração pode fazer e vai fazer em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus querido e Deus santo, nós iniciamos o nosso culto, mais um culto, e nós já somos gratos a Ti por essa oportunidade. Peço a Ti, meu Deus querido, tome em Tuas mãos a vida dos nossos irmãos, cujos nomes nós citamos, e aqueles cujos nomes os Teus servos sabem, de pessoas que precisam de um milagre, Senhor. Tome em Tuas mãos a vida do pastor Souza, pastora Vilma, toma em Tuas mãos ao nosso irmão pastor Damielo, lá em Afogados, em Pernambuco, aos irmãos que estão com algum sintoma, os irmãos que estão com alguma suspeita, Senhor, põe as Tuas mãos, ó Deus, e dê a vitória, e dê a bênção, meu Deus, nesta noite de hoje, ó Pai, venha guardar os nossos lares, guardar as nossas vidas, toma em Tuas mãos aos nossos irmãos que estão no trabalho, que precisam estar no trabalho, os que estão voltando para casa, põe as Tuas mãos sobre cada um, dê o livramento aonde estiverem. Nós oferecemos, ó Deus, este culto, é uma forma de gratidão a Ti, Senhor, de agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo. Eu oro, meu Deus, apresentando a Ti, meu Pai, toda adoração e louvor que aqui entoarmos, pois é para a glória do Teu nome, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, glória a Jesus, que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua casa nessa noite, que a glória de Deus te envolva hoje também, amém? Que você fique na liberdade do Espírito Santo. É um culto, irmãos, nós estamos reunidos, você está do outro lado aí, mas é um culto de adoração a Deus. Fique na liberdade do Espírito Santo, faça a sua adoração, entregue a Deus a tua melhor oferta, amém? Eu separei aqui o hino da harpa cristã para louvar a Deus com os irmãos. E aqui na harpa ele é o número 96. Mas lá com os meninos ali é o número 11. Deixa penetrar a luz. Que a luz de Deus, ela entre em nossos corações nessa noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que a formosa luz de Deus fulgure em ti. Glória a Jesus. Adore a Deus. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tem poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor, e não mostras frutos ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração, e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se de Deus o Espírito Consolador
Traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a forma fulgor em ti, e serás feliz assim. Se alegres fores a mansão sem par, ó, enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz: quem está em Cristo não pode andar em trevas. Glória a Deus. Agora nós vamos louvar a Deus com mais um hino da harpa cristã de número 100. O bom Consolador. Glória a Jesus, aleluia. Você que sabe aí na sua casa, adore a Deus conosco. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar, nos antros de aflição, miséria, mal e dor, cristãos anunciar que o Pai quer derramar o bom Consolador. Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. No mundo de horror, a luz enfim brilhou, que veio dissipar as sombras de terror. Também o nosso Pai aos seus fiéis mandou o bom Consolador. Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Consolador, que traz a salvação aos que aprisionou o grande tentador. Dizem que veio já com todo o coração o bom Consolador. Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Ó, grande eterno amor, ó, gozo divinal, que tem
derramar o dom de meu Senhor, pois mora já em mim poder celestial, o bom Consolador, Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Aleluia, glórias a Deus. E de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Que Deus possa continuar falando ao teu coração através da melodia deste louvor, né? Hoje nós estamos comentando como é importante, né, os irmãos estarem participando, louvores em grupos de WhatsApp. Hoje o pastor Edivaldo, pastor presidente, ele postou no grupo dos obreiros um louvor, né, um louvor glorioso de edificação. Os postou também no grupo dos pastores do ministério, o pastor Sueli também postou. Isso é muito importante, vimos, isso é muito importante, nós estamos compartilhando com os irmãos, porque aquilo que faz bem para você, vai fazer bem também para o seu irmão em Cristo, né? Aquilo que tocou o teu coração, aquela mensagem que falou com você, vai falar também com o teu irmão. Isso é muito importante, amém? E esse hino que nós cantamos, que nós devemos anunciar que o Pai já derramou o bom Consolador, amém? O Espírito Santo, ele tem, né, essa função, ele é capaz de anestesiar. Eu costumo dizer aos irmãos aqui, em Jardim Campanário, usando uma metáfora, uma comparação sobre o Espírito Santo, para mim, ele é o maior anestesista que existe, o anestésico que existe, né? Porque o Espírito Santo de Deus, quando vem sobre a sua vida, você passa pela aprovação, né? Você até sente alguma coisinha, é como anestésico quando você vai ao dentista. Você sente que estão mexendo na sua boca, no seu dente, fazendo algum procedimento, mas você sente sem dor. Então, com o cristão não é diferente. Você passa pela prova, você vê a prova, mas aquilo não tira a tua esperança, não tira a tua paz. Então, que o bom Consolador esteja sobre você nessa noite de hoje, sobre os nossos irmãos. Quem sabe, né, irmãos, como nós temos gravado este vídeo, e até dizer para os irmãos, né, nós sentimos aqui, estava conversando com os irmãos aqui da técnica aqui, nós percebemos que o que ocorreu no culto passado, irmãos, até né, em respeito aos irmãos, é porque nós estávamos fazendo a transmissão simultânea, né, e aí a condição aqui não foi propícia, então não suportou. Por isso houve essa questão da queda, né, no Face, que o culto ficou em 3 partes, né, irmãos? Então hoje nós estamos diretamente aqui pelo Facebook, mas dizer para os irmãos que todos os cultos que nós realizarmos aqui, o nosso irmão cooperador Rodrigo, juntamente com o nosso irmão Diácono Tiago, eles vão postar no canal, né, do YouTube. Inclusive o Rodrigo está me dizendo hoje que tem já algumas postagens lá, até mais antigas, né, Rodrigo? Tem postagens lá até mais antigas dos nossos cultos, dos nossos trabalhos aqui, e é muito bom, né, irmãos, a lembrança, né, irmãos, é um exercício muito glorioso, né, a lembrança, você recordar de algumas coisas, faz um bem muito grande, né, para que a gente... Tem mensagem da pastora Tânia também? Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Rodrigo está dizendo que tem mensagens lá, que você quiser acessar e ouvir, da pastora Tânia, quando eles ainda eram pastores na cidade de Hortolândia, pastor Adriano, pastora Tânia. Então, cultos que eles vieram aqui, a pastora Tânia veio numa festividade e foi gravado. Está lá o áudio lá no canal do YouTube. Depois você faça uma visita lá ao canal, se inscreva também, se desejar, né? Igreja da Fé do Brasil, Jardim Campanário, é o endereço, né, Rodrigo? É o endereço, Igreja da Fé, Jardim Campanário. Amém. Igreja da Fé do Brasil, Jardim Campanário, é o endereço do nosso canal lá no YouTube, amém? Então, que você possa participar. Eu tenho certeza de que o Senhor Deus vai edificar a sua vida. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui
algo interessante. Isso há muitos anos, eu já congregava, estava começando a congregar aqui em Campanário. Nós chegamos aqui no ano de 93, mas eu tinha uma fita cassete de um culto, onde uma irmã deu um testemunho, lá na igreja onde o pastor Gessé, ele ajudava a dirigir, e era um culto de uma irmã que não podia andar, e Deus fez um milagre na vida dela, e aquele culto foi gravado, o testemunho foi gravado, e ali Deus usando a vida dela. Irmãos, todas as vezes que eu colocava aquela fita no meu rádio, ele não toca fitas em casa, e começava a ouvir aquele testemunho, a glória de Deus descia sobre a minha vida mais uma vez. E todas as vezes que eu colocava, passava tempo, às vezes eu estava em casa, deixa eu colocar a fita para me ouvir o testemunho, e um testemunho glorioso da irmã Ivonildes, né? E depois, passado muitos anos, eu encontrei com ela no monte, lá em Guaianazes, e matamos saudade. Eu não conhecia pessoalmente. Disse, essa irmã é a irmã da fita cassete, lá do testemunho. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Eu sei que você também tem inúmeras histórias, né, de coisas tremendas que Deus já fez na sua vida. Então, a memória, a lembrança é muito bom. É muito bom, é um exercício saudável, a gente melhora, a gente faz correções, a gente vai se aperfeiçoando. Então, caso você queira participar, lá no nosso canal do YouTube, da Igreja da Fé do Brasil, de Campanário, você vai poder acessar e matar a sua saudade também. Amém? Irmãos, nós chegamos no momento de nós compartilharmos a palavra de Deus, e esse tema que eu quero compartilhar com os irmãos, ele é de uma importância muito grande, muito grande. O texto que eu quero ler com os irmãos, o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos, ele está em Romanos, capítulo 8, e de número 20. Amém? Se você puder e quiser participar conosco, abrir a sua Bíblia, esse texto já vai dizer desde o início, desde o Éden, que a criação de Deus, a raça humana, ela ficou sujeita. Então o texto vai dizer assim, olha, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Essa palavra sujeitou é o mesmo que influenciou, interferiu na decisão a ser tomada, tá? Então, o texto diz que a criação de Deus ficou sujeita às vaidades. No caso de Adão e de Eva, qual foi a vaidade que bateu ao coração deles? A serpente, ela disse assim: se vocês comerem do fruto, vocês vão ficar igual a Deus, vão ter os mesmos privilégios. E a vaidade humana, a pessoa diz, eu vou querer também, ficou tentada. Mas aí aquele dilema, mas Deus falou para não fazer. Olha, mas se você fizer, vai ser bom. Mas Deus falou para não fazer, então foi sujeitando a isso. O texto de Gênesis, irmãos, eu quero ler aqui para complementar o que eu estou falando. Gênesis no capítulo 3, verso 17, capítulo 3, verso 17 do Gênesis, que é justamente esse complemento do texto. A raça humana, a criação ficou sujeita porque ela foi influenciada, né? Ela foi influenciada. Então o texto vai dizer o seguinte, olha só: ao homem Deus disse, porque destes ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore do que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, e em fadiga comerás dela todos os dias, né? Interessante. Ao homem disse, destes ouvidos a tua mulher. Deus não disse assim, porque tu pecaste. Deus disse assim, porque você se deixou influenciar. E a mulher, por sua vez, foi influenciada por quem? Por aquele que a sujeitou. Satanás, como ele vem e ele começa então a influenciar a decisão que Eva e Adão já tinham estabelecido.
Deus mandou, Deus ordenou, está ordenado. Deus disse não, é não. E a Bíblia diz que com Deus é sim, sim, e não, não. Por isso eu costumo sempre dizer para os irmãos, os irmãos há de convir comigo. Viver o evangelho está cada dia mais difícil. Cada dia mais difícil. A palavra sujeito à vaidade. A vaidade, ela deriva da palavra vã. O que é uma coisa vã? É sem nenhum valor, não acrescenta. Por isso que às vezes a gente cobra dos irmãos, a gente reclama aos irmãos algumas coisas, porque tem algumas coisas, irmãos, que não vai trazer levo espiritual, não vai trazer acréscimo espiritual. E aí a pessoa diz, mas pastor, a gente tem que ser cuidadoso, tem que ser zeloso. Temos que ser cuidadoso e zeloso, mas dentro de uma medida coerente, aceitável. Tudo que é demais faz mal, irmãos. Tudo que é demais faz mal. E tudo que você for aplicar à sua vida ou viver, e você cometer algum exagero, vai lhe trazer algum tipo de prejuízo, isso é fato. Vai lhe trazer algum tipo de prejuízo. Então aqui o contexto o complemento, na verdade, do texto, diz que a sujeição em que a criação foi submetida, ela foi provocada por Satanás, lá no Éden, a serpente. Então sujeitou, então a decisão de Eva e de Adão foi influenciada. E aí nós começamos a entrar então propriamente na mensagem nessa noite. A filosofia ou a antropologia que estuda sobre o homem, ela é uma frase até pronta já. O homem, ele é um resultado do meio que ele vive. Ou seja, ele ao longo do seu crescimento, ele vai sofrendo, vai sendo influenciado de acordo com o meio que ele está inserido ou esteve inserido, esse meio sociocultural. Ele vai herdar isso. E o que ele está herdando vem de gerações em gerações que foram juntando conhecimento, experiências, comportamentos. E então aquela pessoa inserida naquele contexto, ele se torna, uma pessoa típica daquela região ou daquele meio que ele está vivendo. E quando ele procura sair fora disso, muitas vezes ele encontra um problema, muitas vezes ele precisa sair do meio daquela sociedade em que ele está vivendo, mas ele é um resultado daquilo. Ele é um resultado daquilo que ele foi inserido, desse meio sociocultural, essa sociedade em que ele foi criado. E aí ele é influenciado, nós somos influenciados na nossa criação familiar, E é claro, irmãos, que não há uma porcentagem, dizer você é exatamente aquilo que você foi ensinado, às vezes não. Pela liberdade que nós temos de você discordar de alguma coisa, você discorda, você acha que não precisa. Por exemplo, filhos que tiveram pais muito agressivos na infância, procuram não ser agressivos com os filhos quando pais. Por quê? Porque diz, não, eu não vou fazer com os meus filhos o que eu vivenciei, porque talvez o pai, a mãe, o avô, aquele que cria, foi severo demais. E aí você diz, não, eu não vou aplicar essa severidade na minha criação. E então é quando você vai quebrando, alguma sequência, mas você é basicamente um resultado das influências que você foi sofrendo ao longo da sua existência. A palavra influência, irmãos, se você for procurar, é uma força, é o poder, seja ele moral, espiritual, de você exercer esse poder sobre uma pessoa, ou até sobre uma condição. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para os irmãos. As enchentes, elas sofrem um resultado, a influência de rios cheios de sujeira. Então vai trazendo aquele efeito em cadeia.
Se você não faz uma coisa, outra coisa não acontece, e assim vai. Se você elimina uma coisa, né? Se você vem aqui na raiz do problema, você consegue resolver o problema lá na frente. Por isso é que nós, pastores, agora eu me dirijo aos ministros, aos obreiros que estão nos assistindo, por isso que nós, pastores, precisamos conhecer a raiz de um problema antes de nós fazermos qualquer coisa por alguém, antes de nós definirmos alguma coisa. É necessário que nós tenhamos conhecimento, procurar saber o que vem acontecendo lá atrás. Né? É interessante, né, irmãos? Nós pastores, nós ouvimos, né? O bom pastor, o bom líder é aquele que sabe ouvir, né? Então tem aquela máxima que é: Deus te deu os 2 ouvidos e uma boca só para você ouvir mais, falar menos. Então você precisa aprender a ouvir, e nesse ouvir você consegue descobrir algumas coisas. Então muitas vezes o problema não está ali naquilo que você está ouvindo, o problema vem lá de trás, e você precisa ter graça, sabedoria de Deus para ajudar. Eu estou dizendo isso aqui, digo pastores, mas tem uma mãe, tem um pai, tem um líder que está ouvindo aqui. Esses dias eu estava conversando com a minha filha Keila, e falando para ela sobre o chamado, ministério, né, os compromissos. E ela disse: não, pai, mas eu já tive uma experiência quando era líder dos adolescentes. Eu tive uma experiência com uma integrante do grupo, que estava passando um momento difícil. Eu larguei tudo em casa, pai, fui correndo até lá, para tentar solucionar o problema. E é isso que acontece, nós somos envolvidos na situação de um irmão, de um amigo, ou de alguém da sociedade. E aí você vai precisar descobrir que tipo de influência esta pessoa ela está vivendo. Tem um texto na Bíblia, me veio à memória agora, não me lembro exatamente, sei que está nos evangelhos, que quando Jesus ele cura um cego, ele diz ele dá a seguinte orientação para o cego. Ele diz: olha, agora que você está enxergando, não volte mais para aquela aldeia. Ou seja, mude o teu trajeto, não volte mais para lá. Isso nós fazemos uma analogia ao cristão. O cristão, quando está no mundo, ele está cego. E quando ele vem para Jesus, ele precisa se desprender dos lugares onde causa a ele uma influência. Então, eu quero dizer para você hoje aqui, meu irmão, que tem muitas influências que são invisíveis, que ninguém está vendo, porque se um pai vê um filho andando com alguém que ele entende que não seja uma boa companhia, o pai vai orientar, vai dizer: eu não quero que você ande com aquela pessoa, eu não quero que você frequente aquele lugar. Mas hoje, irmãos, nós temos a influência pela internet. E aí você vê o cristão, às vezes você vê um cristão que ele tem dificuldade de ser revestido do Espírito Santo, ele tem dificuldade de ser cheio do Espírito Santo de Deus, e você vai descobrir o que está acontecendo, e ele está sendo influenciado por todo o lixo que vem do mundo, pela música, pela mídia, por filmes, ele vai se intoxicando, e vai se enchendo, né? Vai se enchendo de tanta tranqueira. E quando o Espírito Santo de Deus aparece para manifestar a glória sobre ele, não tem espaço, não tem lugar, ele não tem força, ele não consegue adorar, não consegue orar, tudo para ele é difícil. Mas ele consegue passar 1 ou 2 horas na frente de uma televisão, ele consegue estabelecer planos, propósitos, mas com Deus é uma dificuldade. Por quê? Porque a influência que está vindo sobre ele, está tirando ele do propósito com Deus, está diminuindo o espaço de Deus na sua vida. Por isso, irmãos, eu gosto muito daquele texto, é um texto forte, mas ele é bem explicativo. É o texto onde Jesus diz assim: se a tua mão direita te escandaliza, corta ela fora, é melhor te entrar no céu faltando a mão direita do que ir para o inferno com as 2 mãos. O que é que nos escandaliza? Muitas vezes é aquilo que nos influencia. A palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Romanos, que o próprio apóstolo Paulo, ele fala que ele estava lutando contra ele mesmo. Por quê? Porque a sua natureza humana, que viveu sob a influência do mundo, do pecado, vinha lutando, agora ele vivia uma nova vida. E Paulo dizia: Senhor, quando que eu vou estar livre disso? Porque o que eu quero eu não faço, aquilo que me aborrece eu faço.
Ele estava querendo dizer o seguinte: aquilo pelo qual fui influenciado ao longo da minha vida. Paulo, por mais que ele conhecia a Deus da forma que ele conhecia, ele não tinha ainda experimentado a presença de Deus na sua essência. Havia mais uma religiosidade. Paulo, ele tinha conhecimento, tinha muita estrutura, letra, conhecimento, mas ele não havia vivenciado a essência do evangelho na vida dele. Ele estava apenas vivenciando conhecimento. E aí a Bíblia diz que quando Paulo agora se torna um homem de Deus, quando ele recebe o poder de Deus, a graça do Senhor, quando ele recebe a unção do Espírito de Deus sobre a sua vida, se torna um missionário, ganhador de almas, um profeta do Senhor. Quando ele começa então a viver esse ministério de poder, de sinais, de milagre, ele começa então a travar um embate, começa a travar uma luta, ele começa a travar um embate contra a sua própria carne. E ele diz assim: Senhor, o que eu quero, o que o homem espiritual deseja, eu não consigo. Sabe por quê, irmãos? Você vai concordar comigo. Às vezes a pessoa ela pega um livro, irmão. Tem gente que diz que os leitores de livro dizem que são devoradores de livro. Pega um livro e devora. Quando vai ler um capítulo da Bíblia, fica com sono, fica com dor de cabeça. Sabe por quê? Porque é uma batalha espiritual. Há uma batalha do adversário contra a tua vida e contra a minha vida. E se nós permitirmos que a influência, de onde quer que seja, ela atinja a nossa vida, ela vai interferir nas nossas decisões, a influência vai interferir nos nossos comportamentos. Eu disse aqui no culto passado, você anda com quem é de oração, você vai ser uma pessoa de oração. Ou vai se apartar. Você anda quem é de compromisso com a obra, com a igreja, com a liderança, você vai ser um desse. Mas se você começar a andar com quem é tranqueira, você vai virar uma tranqueira também. Tem gente, irmãos, eu vou dizer aqui para você, cuidado, para você não pular as etapas. Estou falando para você que é um líder, que é um obreiro, não pule as etapas, viu? Não pule. Há um degrau estabelecido por Deus, que você precisa trilhar e obedecer, não é do teu jeito nem do meu. Você está achando que eu cheguei aqui ao altar da minha forma? Não, eu cheguei debaixo da obediência ao meu pastor, obediência ao meu ministério, obediência à minha liderança, e aí Deus foi honrando. Eu tenho alegria no meu coração, eu digo isso debaixo do sangue de Jesus. Eu tenho alegria em dizer hoje nós temos aqui conosco, congregando em Campanário, um dos quase fundadores, né, do Ministério das Igrejas da Fé do Brasil, o pastor Ataíde. E o pastor Ataíde foi meu pastor aqui, na época de 93, 94. E eu posso me dirigir para ele e para a igreja e dizer: pastor, o senhor pode dar o testemunho sobre a minha vida, porque tudo na obediência, na submissão ao meu líder, ao meu pastor, ao meu ministério. E quando isso não acontece, irmãos, a gente acaba pulando degraus. Isso aqui é importante para você saber. Tem pessoa que ele encontra com outro: fulano, você está lá na igreja ainda, você não é nada? Vem para mim, que com um mês, você é o que lá? Sou cooperador, com um mês você vai virar evangelista. Irmãos, isso é uma luta. Toma cuidado, não seja influenciado. Fique ali, caminhando, fica ali no propósito. Deus vai te honrar, porque se a tua unção, teu chamado é de Deus, homem nenhum pode impedir. Cuidado com a influência, irmão, porque se a pessoa te influenciar de uma forma negativa, vai atrapalhar o seu ministério, a sua vida espiritual. É interessante, eu separei aqui, Jesus, ele quando está pregando o evangelho, ele usa, eu vou citar 3 metáforas que ele usa, dizendo como é que a igreja influencia o mundo. Interessante isso. Livro de Mateus, irmão, se você quiser compartilhar, o livro de Mateus, no capítulo 5, primeiramente, Mateus capítulo 5, 2 versos próximos no capítulo 5, depois um no capítulo 13,
verso 13 do capítulo 5 de Mateus, veja só como é que o Senhor compara a igreja, o evangelho, a minha ação, a sua ação enquanto igreja do Senhor, como ele compara no que diz respeito a influenciar, a contagiar, a interferir. O texto vai dizer: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Sabe o que significa isso, irmãos? Para o alimento naquela época, ele se conservar, era preciso envolvê-lo com sal. Era preciso que você usasse o sal como uma proteção conservante natural. Sabe o que é isso? A influência da igreja, para a igreja conservar. Para a igreja conservar o evangelho no coração das pessoas, nas famílias, é necessário que a igreja tenha o sabor, que a igreja tenha ali o gosto do evangelho, porque aí você vai influenciar. Existem dois tipos de pessoas na face da terra: os que influenciam e os que são influenciados. A igreja foi chamada para influenciar, a igreja foi chamada para interferir, dizer: olha, o que você está fazendo, seu comportamento, segundo os preceitos de Deus, você não vai ter vitória, não vai ter sucesso, a sua vida não vai ser uma bênção, mas se você fizer desta forma, como manda a Bíblia, como manda o Evangelho, a tua história vai mudar. É você influenciando na pregação do Evangelho. E aqui Jesus diz: igreja, vocês não foram chamados, né? Vamos dar o exemplo, né? O sal para conservar a carne. Então a carne, o mundo, o sal, a igreja. Então era como Jesus estivesse dizendo: olha, vocês são a igreja, o mundo é a carne, vocês não são mais um pedaço de carne para ser colocado junto com a carne. Porque se a igreja fosse a carne, você colocava carne com carne, os dois iam se apodrecer, iam se deteriorar, ia ser destruído. Mas como Deus fez a igreja, constituiu a igreja pelo poder redentor do sacrifício do Calvário, o Senhor, então, Deus dá à igreja o poder da influência, o poder de interferir. Quantas vidas você conhece, que eu conheço, que foram libertas, eram drogados, viciados de todo tipo de delito, e hoje são homens de Deus, mulheres de Deus, pregadores, pregadoras do Evangelho, foram influenciados pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. Por isso, seja você um influenciador, não seja aquele crente, né, irmãos? É triste falar isso. Eu preguei aqui sobre isso esses dias atrás. Paulo chega para Pedro e fala: Pedro, eu não estou te reconhecendo, Pedro, você não tem personalidade, Pedro. Quando você está com o judeu, você é judeu. Quando você está com o gentil, você é gentil. O cristão tem que ter, irmãos, uma personalidade, uma identidade. A igreja precisa ter uma identidade, porque Deus assim requer, porque a Bíblia diz que com Deus as coisas são sim, sim, e não, não. Se é, se não é, não é. Tem pessoa que ele está ali, daqui a pouco ele está lá, uma hora ele vem, uma hora ele não sabe o que ele quer da vida, e naquele grande dia, o Senhor vai pedir conta e vai dizer: ó, tu não é nem frio e nem quente, tu é morno, e por ser morno eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Que nós possamos, nessa noite, que quando você fecha com Cristo, por exemplo, irmãos, nós somos pentecostais e respeitamos os irmãos tradicionais, respeitamos as outras religiões, por mais que não concordemos, mas respeitamos. Mas somos pentecostais e não tem problema, irmão. Ah, porque é barulhento, grita muito, fala alto, mas eu sou pentecostal. Se gostou, eu sou pentecostal. Se não gostou, lamento em lhe dizer, eu sou pentecostal. Então, irmãos, é uma definição. Por quê, irmão? Porque senão você fica sem é influenciado. Uma hora os gentios influenciavam as decisões de Pedro, a conversa, o comportamento. Ah, não, irmão, os judeus lá é assim. Daqui a pouco estava com os judeus. Não, irmãos, os gentios, altamente influenciável, mas foi liberto, era um escolhido de Deus, um discípulo do Senhor,
e foi liberto deste mal. Significa dizer o seguinte, irmãos: nós estamos em processo de libertação todos os dias. Eu preciso a cada dia pedir a Deus a libertação de alguma coisa na minha vida, você também. Precisamos melhorar a cada dia, ninguém está pronto, estamos aí caminhando para encontrar com o Senhor Jesus, mas ainda estamos sofrendo muitas vezes influência. E se nós não estivermos revestidos do Espírito de Deus, ao invés de nós sermos o sal da terra, é o mundo que vai jogar a sua, o seu modo de ser sobre nós. Isso tem acontecido, irmãos. Tem acontecido, isso tem me preocupado muito. Porque, irmãos, não adianta você me tentar convencer do contrário. O seu exterior vai dizer muito do seu interior. Isso é fato. E até alguém descobrir que o seu exterior não está dizendo nada do teu interior, talvez possa ser tarde demais. E é importante nós observarmos isso, irmãos. Isso é muito importante. Sabe por quê? Existe um conjunto da obra. 14 do mesmo capítulo até o 16. Vós sois a luz do mundo. Jesus usa uma outra metáfora para dizer o que acontece com a luz. Ela influencia o ambiente. Está escuro, você chega lá e liga a luz. Então o que não se enxergava agora se enxerga, o que não se via se vê. Dá para ter uma dimensão de se está arrumado ou não, sujo ou não. A igreja do Senhor Jesus foi chamada para influenciar como sal da terra e como luz deste mundo. Mas o versículo continua: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro ilumina a todos que estão na casa. Assim, veja só, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Resplandeça a vossa luz. Veja só, Jesus primeiro ele diz assim, é como se estivesse dizendo hoje, tem aquele crente, irmãos, que ele parece agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. É o chamado crente 007. Só vão descobrir que ele é crente depois, ninguém sabe, nem pelo jeito de falar, nem pelo seu exterior, por nada. E aqui Jesus está dizendo, o evangelho, a igreja do Senhor, a minha igreja não é uma lâmpada para se colocar debaixo da cama. A minha igreja foi constituída para resplandecer. Aonde tiver treva, a minha igreja leva luz. E ele diz, e assim que a vossa luz resplandeça, ou seja, que você brilhe, ou seja, que você influencie. Você já viu, eu estou morando ali próximo do campo, e eles instalaram aqueles refletores grandes, que é próprio para campo de futebol, para quando tem jogo à noite, fica aparecendo o dia. E quando liga um daqueles refletores que é próximo da minha casa, irmãos, o clarão de lá não precisa nem acender a luz do meu quarto. Como tem a sacada em cima, o clarão invade a minha casa, aquela luz forte. Eu preciso muitas vezes fechar até a cortina para não interferir. Sabe o que é isso, irmãos? Resplandeça, a sua luz vai longe, a sua luz vai trazer claridade, vai mudar a história de muita gente. Ou seja, é a influência da igreja neste mundo, é o sal conservando este mundo. Porque se a igreja não estivesse na terra, orando, intercedendo, clamando, muitas vidas já teriam descido à sepultura. Ou seja, a sua oração tem poder, a oração da igreja tem poder. Tem muita gente hoje que está na presença de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus, mas se a igreja não interferisse, se um profeta de Deus não fosse usado pelo Senhor, se um profeta, uma mulher de Deus, o ciclo de oração não estivesse numa manhã de consagração, orando e clamando, Satanás teria ceifado muitas vidas. Por isso você tem vivido, tem sido a influência. A igreja de Jesus Cristo na terra continue neste propósito, mas não permita que esta candeia seja colocada debaixo da cama. Não permita. Resplandeça a nossa luz, a vossa luz, para que os homens saibam, existe um povo na terra que adora um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus de milagre, um Deus que muda a história, porque assim é que nós cremos e por isso nós adoramos a este Deus.
E aí Jesus então, ele lá no capítulo 13, ele fala de um tipo de influência que eu não gosto muito, mas ela existe e é triste de se falar. É o fermento que leveda toda a massa. O capítulo 13, o verso 33, ele vai dizer: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. E nós sabemos que o fermento tem a parte boa e tem a parte ruim. Fermento é usado, nós usamos, mas no contexto bíblico, fermento é a famosa, a tão temida, o disse-me-disse, a fofoca. Uma vez o irmão brincou comigo numa igreja, não me lembro aonde, de uma certa pessoa da igreja, e falou para mim: pastor, aquela irmã ali tem dom de língua. E eu achando que a irmã era cheia do Espírito Santo, o irmão disse: não, a língua dela não para na boca, pastor. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Mas este fermento é o tipo da influência, irmãos. Eu disse para os irmãos aqui ainda há pouco, que nós na nossa escola teológica, uma vez o pastor falou sobre, era um grupo que havia na Espanha, se não me falha a memória, na Europa. Era um grupo formado, e eles era o grupo que anda na contramão, me fugiu a palavra agora, da oposição, o grupo da oposição. Para esse grupo de pessoas, qual era, o fundamento deles, a filosofia, o modo de vida deles, como é que eles pensavam. E eles disseram, e aí o repórter perguntou: vocês fazem oposição porque não gostam da forma como governa? E eles responderam: não, nós somos um grupo de oposição. Significa o seguinte: onde houver um governo, uma liderança, nós estaremos lá para fazer oposição. Você já pensou nisso, irmãos? Não havia um ideal, não havia. Ele dizia: aonde houver uma liderança, alguém, lá nós estaremos para procurar uma forma de fazer oposição. E a Bíblia vai dizer, irmãos, lá no Antigo Testamento, que o Coré e seus filhos, ou Corá, eles começaram a questionar a liderança de Moisés. E começaram então a insuflar a mente de algumas pessoas. E dizendo: mas por que Moisés tem que ser líder? Eu não concordo com o que ele faz, não concordo com isso, com aquilo. E foram influenciando. E a Bíblia diz que Moisés acatou, quando ele chega lá, irmãos, veja só, era um grupo organizado de influenciadores que tinham um porta-voz, tinha toda uma equipe para pleitear uma discordância. Esse tipo de influência não é a influência que Deus deseja da igreja do Senhor, não é. Agora, pastor, nós não temos direitos à justiça. Claro que temos, irmãos, claro que temos. Temos direito, a Bíblia diz que é bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. É interessante, irmãos, que esse texto vai dizer que Moisés, ele fez uma separação e disse: tudo bem, se você está pensando assim, Coré, e os seus filhos e os que estão com vocês, amém. Só tem uma pessoa que pode decidir, não sou nem eu e nem você, é o Senhor, é Deus. Vamos fazer o seguinte: se Deus está de acordo com você, os que estão de acordo fiquem de um lado, e os que estão concordando comigo, deste lado. E vamos pedir a Deus que Ele dê o veredito, porque nós não temos essa condição. E aí a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que Deus, Ele faz com que a terra se abra, fendeu a terra, e Coré e seus filhos, e todos foram tragados pela terra. Por isso, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: cuidado, porque vem influência de tudo quanto é lugar, vem da mídia, vem da música. Eu falei esses dias sobre a igreja na internet. A pessoa faz uma sala de bate-papo, aquela pessoa que não aceitou a liderança de ninguém,
Eu vou chamar a sua atenção aqui para uma coisa. Existe uma coisa que há muito tempo eu aprendi, chamada a síndrome de Lucifer. O que é a síndrome de Lucifer? Aquela pessoa que tem dificuldade de ter alguém acima dela. Não que ela não consiga, né? Ela consegue, desde que aquele que está acima dela não mexa nos seus propósitos. Faça do jeito que ela quer. E ela continua. Então hoje é culto de ensinamento, de instrução da palavra de Deus. Eu preciso compartilhar com os irmãos esta palavra, conosco essa palavra. Eu sempre digo isso aqui para os irmãos. Irmãos, eu sou pastor aqui da igreja de Campanário, mas acima de nós está o pastor Edivaldo Barbosa, que é o pastor presidente, pastor Elisete, e nós estamos debaixo de uma autoridade. Não adianta eu vir pregar para você aqui, você acha que eu estou pregando aqui e não estou em conformidade com o ministério? A minha palavra não teria, pastor, muitas vezes o pastor Edivaldo, ele entra, participa do culto, a gente não fala isso para a glória não, é porque é dever, irmãos, é obrigação, não é para ser, não, é obrigação. Se você não consegue, você tem que, se você está lá, tem que cumprir. E muitas vezes, irmãos, aquilo que eu falei sobre degrau, eu estou trazendo essa palavra de instrução porque, irmãos, eu já contei aqui, eu vou repetir. Eu já vi, irmãos, obreiros, moços novos, que tinham um chamado de Deus quando estava em Guacuri, não esperaram subir pelo degrau correto e deram a volta, quiseram cortar caminho. Irmãos, o homem, tudo é possível para o homem, mas para Deus não. Para Deus não. Para Deus, para o homem tudo passa, mas com Deus não. Até o pastor nem liga mais a pessoa. E eu me lembrei de um caso do moço que ele não quis entrar pelo caminho correto, começou a ser influenciado por outros que eram da mesma época, e deu a volta, né? Então já pensou, irmãos, você hoje, está aqui o cooperador Rodrigo, aqui na igreja comigo, fiel a Deus, participando, aprendendo, aí amanhã ele fala, não, eu já poderia ser presbítero, já o pastor não me olha, não me vê, aí sai daqui da igreja, vai para a igreja lá, não sei aonde, aí dali um mês ele já volta, está conosco o presbítero Rodrigo, mas peraí, era cooperador aqui. Irmãos, a igreja do Senhor, ela é formada de ordem, de decência. A igreja do Senhor, irmãos, não é como uma brincadeira, a igreja do Senhor é coisa séria. E quando um líder, alguém influencia desta forma, não dá à pessoa o alimento adequado, ele mesmo compactua e compartilha. Por isso eu digo para você, fique no querer de Deus, espera no Senhor, porque o que é teu, o inimigo não pode tirar das tuas mãos. O que é de Deus para a tua vida vai se cumprir, fique no lugar. E aí eu quero concluir com uma frase que nós comentamos até um dia aqui na igreja, que eu ouvi daquele grande orador, um grande sábio, que é o Cortella. Ele, não sei se dele, se de outra pessoa, mas ele disse assim: se aquilo que você conquistou, ou aonde você chegou, você não puder contar para os teus filhos amanhã, não faça. Se eu conquistei, chega amanhã, eu estou lá com a minha posição, ô pai, como é que o senhor conquistou isso? Como é que foi? Não, deixa para lá, o importante é que está aqui na minha mão, que chegou na minha mão, o importante é isso. Não aceite isso para a sua vida, meu irmão. Não aceite. Que você tenha ali a história, olha, foi por isso e por isso. Foi por esse comportamento e esse. Então, influencie os teus liderados, influencia onde você está, influencie no seu trabalho, seja um bom influenciador, amém? As horas já se foram, e eu quero agradecer a Deus por esses minutos que nós participamos aqui, desse culto de ensinamento. E uma coisa que eu digo para você, irmão, a palavra de Deus, ela só é dura se nós estivermos fora dela. Quando você está dentro dela, é um bálsamo para os nossos ouvidos. Portanto, receba esta palavra, seja um influenciador, oriente as pessoas, oriente quem está do seu lado, irmão. Espera no Senhor, irmão. Faça assim não, irmão. Corta caminho não, irmão. Fica na posição, Deus vai te honrar. Se Deus é na tua vida, o brasileiro foi taxado de um dos adjetivos piores que tem, quando diz que tem um jeitinho brasileiro. Dá o jeitinho brasileiro, como se o brasileiro vivesse, né, de enrolação, de falcatrua,
Então, o cristão não pode ter isso. O cristão tem que ter uma vida, dizer assim, não, eu recebi, porque Deus me concedeu. Eu me lembro que quando o pastor Claudino, na época, disse para mim, irmão Joel, o irmão vai ser consagrado evangelista. E eu lá no meu cantinho, escondido, pastor, falei, é o irmão mesmo, eu estava orando a Deus, mas pastor, é o irmão mesmo, Deus na convenção evangelista, ou seja, a consagração te busca, vai atrás de você. E ali nós sentávamos, adorávamos a Deus, se estava na escala amém, dava glória a Deus, vinha para o culto, se não estava na escala glória a Deus também, tem aquele crente, né, irmão, que ele é influenciável, né? Ele não vem, não aparece. Esses dias eu conversei com o irmão aqui, do ministério, ele falou de uma reunião com um certo obreiro, que ele não aparecia na igreja, não vi escola dominical, não vi nada. E aí dizendo na reunião, pastor, não tem oportunidade. Aí o irmão levantou e disse, mas você não aparece na igreja, irmão. Você é turista na igreja, como é que o pastor vai ter oportunidade? Por isso, honra o teu ministério, honra o teu pastor, seja lado a lado, seja junto. Deus vai honrar a sua vida, vai honrar o teu ministério também. E tudo vai acontecer nos trâmites divinos, nos degraus estabelecidos pelo Senhor. Seja um influenciador em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fico com essa palavra, porque eu estou recebendo ela para o meu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Os nossos irmãos já têm ali os pedidos de oração, os participantes que estão conosco nessa noite, glória a Deus, é muito bom quando eu posso aqui ler os nomes dos irmãos aqui, amém? Glória a Deus, rapidamente como de costume, né? Nossa irmã Janete Saraiva, paz do Senhor. Nossa irmã Diaconisa Carla Valéria, paz do Senhor. Paz do Senhor, nosso irmão cooperador Bruno. Nossa irmã Cleir Mebeiros. Nossa irmã Noemi Messonório. A nossa irmã Adriana Benfica. A nossa irmã Kellen Adriana. A nossa irmã Grociane Santos. Nosso irmão Paulo Henrique. O nosso irmão Felipe Santiago. Pastora Thaís está conosco. Acabei de falar do Senhor hoje, pastor. É a nossa irmã Joyce Cristina, Maria José dos Santos, a Keila, o José Domingos, o Max Oliveira, lá da cidade ocidental de Goiás, o Carlos Michel também de lá, a irmã Socorro Silva, presbítero José Aparecido, o diácono Valdeir, nosso irmão Walter Santos, nosso irmão José Ormindo, pai do Senhor, irmão Zé Ormindo. Há tempo que eu não vi o nome do Zé Ormindo aqui, né? Glória a Deus, seja bem-vindo, Zé. Glória a Deus. Nossa irmã Érica Santos, nosso irmão Jonathan Santos, Felipe Dias, lá de Brasília, Distrito Federal. Nosso irmão evangelista Marconi, servo do Senhor, nosso irmão Gabriel Henrique, o Hélio e Carol, nosso irmão Hélio, Pai Senhor, irmão Hélio, glória a Deus, que bom ter você conosco. Nosso irmão Rodrigo Pares, é isso, né? Rodrigo Pares. Oséias Soares, também lá de Goiás. Nosso irmão Janes daqui, nossa irmã Maria José Monteiro, pastora Cristiane, que está conosco, de duas formas, né? Glória a Deus, isso é importante, né, irmãos? Online isso é coisa para crente, né? Glória a Deus. Pedidos de oração, né? Oração pela família e do nosso irmão Tiago e pelo seu chefe, o Ricardo, né? Ele está com Covid, né? Está com Covid. Nosso irmão cooperador Rodrigo, ele pede oração pelo nosso irmão João Batista, pela Flávia, pelo cooperador João, pelo seu pai, né, Rodrigo? Isso, nosso irmão cooperador João Batista, a Lelis que foi diagnosticada com Covid. A Flávia Lelis, que foi diagnosticada, né? Pela família também da Raquel, que perdeu uma tia também com a Covid. A Cleide Medeiros, nossa irmã Cleide pede oração pela Jaqueline, a irmã não está com a saúde boa. E nosso irmão evangelista Marconi, que pede oração por toda a família, né? Irmãos, como eu disse há uns dias atrás, esse momento que nós estamos vivendo, irmãos, ele é claramente uma grande batalha que nós estamos, todas as áreas estão vivendo uma grande batalha. A economia está vivendo a batalha, a igreja está vivendo essa batalha, a sociedade está vivendo essa batalha, os empresários nessa batalha. E acontece o seguinte, como toda batalha, irmãos, se o Brasil entrar numa guerra, vão ter muitas baixas, vão ter muitos mortos. Então não adianta nós começamos, porque eu percebo que tem pessoas que pegam os números de mortos para tentar atacar o governo, né? Usa o número de mortos para tentar, né, neutralizar ou tentar, né? Usa. E parece que as pessoas celebram aquilo, né? É triste ver isso, né?
E agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Nós temos orado pelo presidente da República, e sabemos, irmãos, temos consciência dos erros que às vezes ele comete, às vezes fala que não devia, às vezes se comporta, mas todos os homens de Deus, todos os líderes indicados por Deus tiveram falhas e defeitos. Mas eu louvo a Deus, porque há muito tempo que o Brasil não tinha um presidente da República que mandava a igreja entrar em jejum, oração. O Brasil não tinha um presidente que falava sobre a Bíblia, citava texto da Bíblia. Mas está fazendo isso, né? Então, irmãos, com todas as dificuldades, irmãos, com todas as dificuldades, os erros cometidos, como qualquer pessoa comete, nós precisamos continuar orando, porque a gente percebe que a luta, ela já não é mais contra o vírus, a Covid-19, a luta, ela é meio que pessoal. Então, coloque a sua oração, apresente a Deus, né? A gente sabe que está uma luta, né? Esses dias, para compartilhar com os irmãos, ontem ouvindo a CBN, um repórter foi se pronunciar, um jornalista, e o colega dele que estava ouvindo no rádio já não concordou muito. Ele falou: eu nunca vivi um tempo de tanta incerteza na minha vida, porque ora o isolamento serve, ora já não serve. Ora funciona, ora não funciona. Tem segmentos que diz de pessoas que foram infectadas estando dentro de casa. Aí tem pessoas que usam o contexto seguinte: você pega uma laranja estragada e bota dentro de um saco fechado, cheio de laranja. Aquela laranja estragada ela vai contaminar todas aquelas laranjas. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem a questão do isolamento. Então, para que nós não tomamos partido e dizer, faz ou não faz, vamos pedir para que Deus oriente, irmãos. Faça a sua oração, Deus orienta, né? Orienta, para que seja, né? Eu vi ontem uma doutora falando na reportagem, uma doutora que está sendo até cotada para assumir aí o cargo que ficou vago, e é uma mulher séria, né? Uma mulher séria, uma mulher que você vê que tem compromisso com a ciência e com tudo, e ela falando, questionando, né, sobre algumas, né, normas, né? Então ore a Deus, apresente a Deus, continue apresentando a Deus o Brasil, a nação brasileira, os médicos, cientistas, para que a gente consiga ter um norte, né, irmãos? Porque a gente vê pessoas dizendo, não, que não pode fazer isso, e outro, não, isso pode, né? É como a questão da medicação, da cloroquina, que já se fala que já se usa isso já há mais de 20 anos, já se usa, e essa polêmica toda nos dias de hoje. Aí precisa de fazer um documento, a pessoa está lá morrendo, só assina aqui se quer usar cloroquina. E aí o doutor falou, eu vi a reportagem que colocou, o doutor diz, e essas pessoas que têm lúpus, têm malária, eles assinam algum documento para pedir se pode ser administrado de cloroquina? Ou seja, são várias. Então, irmãos, por isso que eu vim pregar nessa noite sobre influência também, porque a sua mente começa a ser bombardeada, peça a direção ao Espírito Santo. Por isso nós estamos fazendo os cultos aqui, para trazer a você uma palavra, não trazer a nossa verdade para impor para você, mas compartilhar com você, e você tem toda a liberdade, amém? Ore a Deus nesse sentido. Vamos incluir nesse pedido de oração os nomes que foram citados aqui, em nome de Jesus Cristo, amém? Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, aqui estão os pedidos de oração. Eu quero apresentar a vida do Ricardo, Senhor. O Ricardo Val, que é o chefe do nosso irmão Tiago, ele está cometido deste mal, ó Deus. Põe as tuas mãos sobre o pulmão, sobre o corpo, sobre a vida dele. E no teu nome, Jesus, eu ordeno que toda enfermidade seja repreendida. Toma em tuas mãos, ó Deus querido e santo, a vida do nosso irmão cooperador João Batista. Toma em tuas mãos a vida da Flávia Lely, Senhor. Toma em tuas mãos a vida, meu Deus querido, da Raquel, que perdeu uma tia também para esta enfermidade. Põe as tuas sobre eles agora, repreendendo toda inflamação do corpo, dos pulmões, das vias aéreas respiratórias. No teu nome, Jesus, eu repreendo e ordeno que a enfermidade e o mal saia em nome de Jesus. Eu oro pela nossa irmã Cleí, Senhor, que pede oração pela Jaqueline, Senhor, a sua irmã que não está com a saúde boa. Eu oro pela família do teu servo, o evangelista Marcone, a nossa irmã Alva e toda a família, os meninos, Senhor. Toma em tuas mãos ao lar de cada um nesta noite, a casa de cada um, Senhor, e derrama uma unção de cura, de restauração, dê um livramento, livra o teu povo, meu Pai, andando por Campo Amaro, em Diadema. Venha brindar, meu Deus, a vida do teu povo e dar livramento, e no teu nome, Jesus, nós ordenamos que todo mal saia em nome de Jesus. Abençoe o teu povo, aos responsáveis por cada área,
empresários, economistas, o presidente, os da área da saúde, dê livramento e dê a direção, meu Pai, para que se acabe esta guerra de poder, esta guerra de influência, Senhor, para que possamos focar no mesmo objetivo contra esta enfermidade. Dirige a nação brasileira, toma em tuas mãos e dê o livramento e a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, Deus te abençoe por estar conosco aqui nessa noite. Quinta-feira nós uma vez um culto de adoração, de louvor, e você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até quinta-feira, amém? Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do bondoso Espírito Santo esteja sobre todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.